Glória a Deus. Amém, queridos? Lindas canções. Podemos esta noite entregar ao Senhor. Hinos que são verdadeiras adoração, a verdadeira adoração, verdadeiras orações. Tá? Isso é muito bom. Quando sabemos o que estamos cantando. Né? Digo sempre, a hora que o crente mais mente é a hora que canta. Então você tem que prestar muita atenção na hora que você está cantando para que você não fale da boca para fora, né? Que você aprenda. Né? Graças a Deus, os louvores nossos são muito bíblicos, muito saudáveis, mas é importante, né? Como foi dito já aqui, que você preste atenção quando estiver cantando, que você esteja de fato falando com Deus, né? Expressando algo do seu coração. Por mais que às vezes a gente fala alguma coisa no louvor, se você estiver ali prestando atenção e você perceba que você está longe daquela realidade, destoando daquela realidade, mas cante com fé. Cante com fé, pedindo a graça de Deus para que o Senhor te melhore, né? Para que o Senhor faça você crescer na graça e no conhecimento. Né? Por isso que é interessante que no texto clássico, né, 1 Coríntios capítulo 11 da ceia, Paulo recomenda que examine-se o homem a si mesmo. Não é isso? Examine-se o homem a si mesmo. E pense, os irmãos, quando você se autoexamina, quem se autoexamina e se percebe 100%? Quem de vocês aqui? Após um autoexame, você chega à conclusão, não, eu estou mil maravilhas, eu sou 100%. Quem consegue fazer isso aí? Ninguém. Ao se autoexaminar, nós sempre vemos a nossa miséria, não é isso? As nossas limitações, o quanto nós estamos longe do ideal, né? O quanto temos falhado para com o Senhor na fidelidade, na obediência. Então, quando você se autoexamina, você chega a essa conclusão da sua incapacidade, não é isso? Só que o que Paulo diz? Examine-se e coma. Examine-se e coma, porque seria bom nem se autoexaminar, né? Já chegar a comer direto, não ficar pensando muito, porque você vai perceber que você é indigno daquilo. Mas Paulo diz, coma. Coma e melhore, né? Se eu fosse aí grifo do autor, né? O pastor Jamier sai completando a carta de Paulo, eu acrescentaria aí, coma, examine-se o homem a si mesmo, coma e melhore. Né? Coma e venha melhor no culto que vem. Não é isso? Para que você não fique assim também conformado em ser a mesma pessoa. Né? Você faz lá o autoexame, conclui que você está longe do ideal, mas você fala, não, está tudo certo. Aí você aqui vem de novo, você está ruim de novo, você não melhora nunca, aí também está errado. Né? Você precisa melhorar. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 14 e 17. Se eu fosse escolher uma carta do Novo Testamento, fora os evangelhos, para amar, para aprender, eu escolheria, tenho no coração essa epístola tão curtinha de Paulo, uma das chamadas epístolas pastorais, né? Que o apóstolo Paulo dirige-se à igreja, dirige-se, claro que num primeiro momento, dirige-se a uma pessoa, a Timóteo, a carta é a Timóteo, mas é uma carta de cunho pastoral, ou seja, serve para a igreja, serve para mim e para você. É uma carta que traz muito conselho prático, muito conselho prático. Eu já preguei aqui sobre o capítulo 1, vou pregar hoje sobre o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Contexto histórico, essa é a última epístola do apóstolo Paulo. Das 13 cartas que Paulo escreveu, essa é a última das cartas, tanto que ele está
de fato, preso aqui. Das 4 prisões que Paulo sofreu, Paulo é um homem que entende o que é sofrer por Cristo, né? Ele entende o que é o sofrimento da fidelidade a Deus. Todo aquele que quiser ser fiel sofrerá, padecerá perseguições, padecerá sofrimento. E nessa carta, Paulo está preso. É a última prisão das 4 prisões de Paulo. A primeira prisão de Paulo foi em Filipos, segundo em Jerusalém, terceiro na Cesareia, e a 4ª prisão em Roma. Todas essas prisões anteriores, em particular a de Cesareia, Paulo estava em prisão domiciliar. Mas aqui não, Paulo está preso mesmo, numa masmorra, acorrentado, passando por privações severas. Imagina-se hoje, uma prisão já não é lugar, né, para gente. Imagina 2000 anos atrás, como que era, dentro daquela realidade. Inclusive, essa semana a Laura me compartilhou, depois eu vou tentar colocar no grupo, se eu lembrar, senão vocês me cobram. Um vídeo que mostra a prisão que Paulo ficou. Então, de fato, um lugar absolutamente inóspito. Né? Inóspito era as prisões do Império Romano, e essa prisão, historicamente, é identificada como sendo a prisão de Paulo. Essa carta, Paulo, ele tem consciência, queridos, de que ele está já no final do seu ministério, que ele encerrou o seu ministério. E eu sempre penso o seguinte, no final somos mais sábios do que no começo. De modo geral, quando estamos no final de uma etapa, naturalmente somos mais maduros, somos mais sábios, somos mais equilibrados. Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, nós encontramos muitos crentes que mesmo depois de uma longa jornada com Cristo ainda se comportam muito imaturamente, como alguém que, de fato, parece que não cresceu na fé. Alguém que não se desenvolveu na fé. Mas não é o que acontece com Paulo. Paulo, que começa como um jovem muito intrépido, muito zeloso da lei, perseguidor da lei, termina como perseguido, termina como um encarcerado de Cristo. E ele, aqui nessa carta, Paulo já está passando por muitos problemas. Você vai ver isso lá no capítulo 4, e ele está sozinho, Data provável da prisão de Paulo e dessa carta por volta do ano 60 depois de Cristo, entre 60 e 62. E essa perseguição aqui que Paulo, todas as 3 perseguições anteriores de Filipos, Cesareia, Jerusalém, foram promovidas pelos judeus, os seus irmãos por nascimento, seus patrícios. Mas essa prisão tem uma conotação diferente. Essa prisão, Paulo está enfrentando a fúria de Roma, está enfrentando a fúria de um império. Nero, no ano 58, 56, incendiou Roma, data provável julho de 64, e esse incêndio de Roma, Nero colocou a culpa nos cristãos. E aqui começa a grande perseguição que então vai se estender por toda a história do cristianismo, dentro do Império Romano, até que Constantino levante então o cristianismo, ou oficialize o cristianismo como sendo religião do Império. Mas aqui começa a grande perseguição. Paulo, então, praticamente sofre as primeiras consequências disso. E a história conta, né, Cássio, um dos principais historiadores desse incêndio, registra que os cristãos, tendo sido acusados desse crime, então era um crime contra o Estado, então começa ali uma severa perseguição. Inclusive os cristãos são usados como tochas depois para clarear Roma. Vocês já estão lembrados aí do Coliseu Romano, que vem na sequência. Ou seja, Paulo sabe o que é sofrer por Cristo. Queridos, e aqui nós já começamos a aprender com isso. Porque a vida cristã não é para crianças.
a vida cristã não é para meninos. A vida cristã é para quem sabe o que é enfrentar o sofrimento, quem sabe o que é permanecer na fé. Inclusive aqui no capítulo 2 dessa carta, ele diz para Timóteo, sofre comigo. Sofre comigo, porque ele aqui já havia sido abandonado. Né? Até se você for lá no capítulo 4, depois você dá uma lidinha, ele mesmo vai dizer, eu estou sozinho, Demas me abandonou, ninguém esteve comigo na primeira audiência, estive sozinho, ninguém esteve comigo. Ele pede para que Timóteo vá rapidamente, e parece-nos aqui pelo teor da carta que até mesmo Timóteo está de alguma forma entristecido, desanimado, porque ele cuida de exortar Timóteo a continuar. No capítulo 4, ele vai dizer, continua pregando, Timóteo. Continua pregando. Insiste em pregar. E no capítulo 2, ele exorta Timóteo a sofrer com ele, como um bom soldado de Cristo. Ele, inclusive, chega a dizer assim, não se envergonhe de mim. Parece que Timóteo está meio que assim, em dúvida também. Né? Timóteo, que é durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele é levantado como pastor, como obreiro, colocado na cidade de Éfeso, né? Pastoreia essa igreja na cidade de Éfeso. Então, uma coisa importante, queridos, que nós aprendemos na nossa caminhada cristã, que não é fácil. Diga assim para o seu irmão, não é fácil. É fácil. Você está sentindo essa pressão. A vida cristã, queridos, à medida que os anos passam, à medida que o século avança para o final, torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil. Você se torna melhor. Como eu disse, um crente mais forte, um crente mais maduro, um crente que compreende melhor o sofrimento, mas se torna pior ao tempo. Tanto que o capítulo 3, esse que nós vamos ler, os versículos que eu vou esboçar aqui a minha reflexão, mas o capítulo 3, ele começa dizendo que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Está difícil. Gente, talvez não esteja difícil por perseguição, porque ainda não estamos sofrendo uma perseguição como Paulo viveu aqui, mas difícil conviver com a fé num mundo tão secular como esse. No meio de tantos escândalos, no meio de toda essa avalanche, e um tempo em que o inferno tem se levantado de uma forma muito terrível contra a igreja. E até mesmo quando nós olhamos para os nossos pares, olhamos para nossas igrejas, olhamos para aqueles que deveriam ser referências na fé, nós não encontramos. Então é um tempo de desilusão também. Ele vai dizer aqui no capítulo 3, que é um tempo em que vivem a aparência da piedade. E o que quer dizer isso? Ele é uma referência a falsos religiosos, a uma espiritualidade falsa. Parece que todo mundo é crente, Paulo está dizendo. Parece que todo mundo compreendeu o evangelho, mas nada disso é verdade. Porque eles negam a eficácia do poder de Deus. Ou seja, esse conhecimento de Deus não transforma a vida. Esse conhecimento de Deus não interfere no dia a dia, no modus de vida da maioria das pessoas. E não é isso que nós estamos vivendo? Nós olhamos para hoje, Brasil tornando-se um país evangélico, olhamos para o mundo ocidental, olhamos para as igrejas lotadas, né? Nossa pequena igreja aqui no meio de megas igrejas, mas se você tirar as placas e reunir todo esse povo num lugar só, é gente demais. Mas parece que está faltando algo. E Paulo, então aqui no capítulo de número 3, entendo que ele traz aqui instruções que são assim chaves para entendermos esse momento. Capítulo 3, portanto, acompanhe a leitura, a partir do versículo 14. Paulo então vai dizer para Timóteo, quanto a você, diga para o seu irmão, vamos fazer aí como os pregadores, fala com o teu irmão que está ao seu lado. Estou lembrando do Jeremias, Alexandre, do pastor Jeremias. Diga para o seu irmão, você é lindo, né?
Os irmãos não estão entendendo aí a piada, né? Mas aqui, diga assim, ó, quanto a você, diga para o irmão que está ao seu lado, quanto a você. Olha, Paulo aqui, volte um pouquinho, um passo atrás. Então ele está falando, exortando Timóteo, aconselhando, falando como as coisas vão ser no tempo do fim. Aí ele, como se ele estivesse num bate-papo, a carta é pastoral. Ele se volta para Timóteo e está dizendo assim, quanto a você, Timóteo. Ou seja, está tudo indo desse jeito, a coisa vai piorar. Mas quanto a você, olha que interessante, permanece naquilo que aprendeu. Permanece naquilo que aprendeu, em que acreditas firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, Paulo então dirige-se a Timóteo e diz, Timóteo, permanece. Queridos, o segredo da vida cristã, o segredo para chegarmos naquele dia é permanecer. Jesus disse à igreja ali em Apocalipse, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Inclusive Paulo aqui no capítulo 4 vai dizer que eu já estou sendo oferecido por sacrifício. E a coroa da justiça me aguarda. Não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Permanecer na fé. Palavra aqui no original que Paulo está escrevendo em grego, é a palavra menem. E essa palavra permanecer significa uma residência permanente. Um lugar que você habita, um lugar que você mora, um lugar em que você estabiliza a sua vida, em que você cria um ambiente familiar. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, você só vai enfrentar este mundo, você só vai conseguir atravessar essas dificuldades do mundo que cada vez vai se tornar pior, se isso se tornar uma coisa permanente em você, se tornar uma coisa natural na sua vida. Ou seja, a fé não pode ser uma coisa casual. A vida cristã não pode se basear no de vez em quando, queridos. Você é crente o tempo todo. Você é crente o dia inteiro. Você é crente a semana inteira, não é só aqui. Não é nessas 2 horas. Não é apenas nessas 2 horas. Claro que aqui é um momento em que você recebe a palavra, em que você convive com os irmãos, recebe uma palavra. Esses dias, entrando aqui na igreja, uma irmã me dirigiu uma palavra, e ela nem sabe, mas aquela palavra veio assim como uma palavra de Deus para mim. E aqui você é admoestado, aqui você é alimentado, aqui você é encorajado, mas é no dia a dia que a sua fé é provada. É no dia a dia, é o quanto você entende da fé, é o quanto você compreende a palavra de Deus. Ou seja, não é uma coisa para um momento apenas. Então, quem vive o cristianismo apenas de momentos, apenas de sentimentos, apenas de experiências. Não, a maior parte do tempo, quando a gente lê a Bíblia, parece que esses homens de Deus, chamados heróis da fé, parece que 24 horas eles viviam o sobrenatural de Deus. Parece que 24 horas eles viviam coisas extraordinárias. Não, queridos. Embora o relato bíblico nos dê essa impressão, porque reúne todos os fatos extraordinários num capítulo só, na sequência, viviam uma vida absolutamente normal.
O Abraão, chamado pai da fé, ele vive o seu dia a dia normal, não tem milagre acontecendo. Não tem mar vermelho se abrindo, não tem Monte Sinai fumegando. O dia a dia da vida cristã é o que conta para a permanência na fé. Se você não compreende isso, se você não entende isso, veja, ele diz, quanto a você permanece naquilo que aprendeu e que acreditas firmemente. Se você, aquilo que você tem de Deus em você, aquilo que você compreendeu do Evangelho, se isso não fizer parte de uma experiência cotidiana, de uma experiência real, de uma experiência familiar para você, você vai ter muitos problemas na vida espiritual. Você tem que, inclusive nos tempos de depressão, nos tempos de angústia, você tem que ter essa convicção no seu coração, como Paulo. Veja que Paulo aqui não está num resort. Paulo aqui não está num congresso dos Gideões missionários da última hora. Paulo não está aqui numa convenção de uma igreja. Paulo está aqui numa prisão, numa masmorra. E ele diz, olha, Timóteo, permanece, Timóteo, permanece. Permanece. Eu permaneci, estou aqui no final, vou morrer. Quando morreu mesmo, por ser cidadão romano, não foi crucificado, foi degolado. Mas ele está convicto da sua fé em Jesus Cristo. Permanece naquilo que aprendeu, em que firmemente acredita. Ou seja, queridos, é na hora do vamos ver. É na hora que a coisa aperta, é na hora da dificuldade em que de fato vai revelar o quanto você está edificado na palavra de Deus. E esse é o seu dia a dia, você vai precisar encontrar seu modo, não é do meu jeito, não é do jeito do Alexandre ou de nenhum outro irmão que você ame, admire, mas é da forma que você vai encontrar essa firmeza, essa estabilidade na fé. Normalmente, cada um encontra esse espaço, essa facilidade de servir ao Senhor. Eu quero destacar uma outra coisa aqui, Paulo, e aqui acho que há uma coisa importante. Paulo diz assim, olha, depois a primeira sentença ele diz, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está dizendo aqui o quê? Ele está falando de herança espiritual. Paulo está falando daquilo que nós aprendemos de outro, mas também está falando daquilo que nós transmitimos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha Timóteo, na hora que as coisas se tornam mais difíceis, a herança espiritual que você aprende, a herança espiritual que você recebe, vai ter um peso, vai ter significado para você. Você aprendeu as sagradas letras desde a infância. Olha que interessante, né? Se vocês voltarem aqui, no capítulo de número 1, dá um pulinho lá, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo de número 5. Olha que interessante. Olha o que Paulo diz aqui. É começo da carta, e ele vai dizer assim, lembro da sua fé sem fingimento. Por isso que a gente entende nessa carta que parece que Timóteo está num tempo de crise espiritual. Porque Paulo vai resgatar o histórico dele. Como vai fazer depois no capítulo 4 que lemos. No capítulo 3 que lemos. Ele fala, lembro da sua fé sem fingimento. Você tem uma fé verdadeira. Eu quero lembrar você dessa fé. Lembra quando eu te encontrei que você era um crente de verdade? Olha que ele diz ainda, olha, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide. Que é a única vez na Bíblia aqui que a avó é citada. E a sua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em você. Olha que interessante, irmãos. A fé que Timóteo manifestava era uma fé herdada. Ele tinha exemplos, ele tinha referências. Na avó, na mãe. Sei, cadê o pai de Timóteo aqui?
Pode ser que era uma mãe solteira já, um pai soldado morreu nas guerras. Mas Paulo está então evocando para que Timóteo lembre dessas bases espirituais. E eu sei que quem não tem essa base espiritual sofre mais. Quem não tem um fundamento cristão na sua família, um lar em que Deus é honrado, pais que dão testemunho da fé, se torna pior. Se torna mais difícil. Veja que no verso 6 ele diz, por esta razão qual? Ele diz, por esta razão venho lembrar-te que reavives o dom de Deus que está em você. Por essa razão, qual que Timóteo deveria reavivar o dom? A fé que ele tinha, que primeiramente habitou na Lóide, sua avó, e na sua mãe Eunice. Entendeu como o ambiente familiar, queridos, pode nos ajudar no futuro? E aqui eu quero lembrá-los, né, embora a fé seja algo pessoal e intransferível, né, ninguém pode chegar diante de Deus dizendo, olha, minha mãe é crente. Vocês já ouviram aí pregadores dizendo que Deus não tem neto. Porque você tem que nascer de novo. O relacionamento é pessoal com Deus. Mas a herança espiritual em casa, como é que você forma esse ambiente espiritual dentro de casa? Isso vai ser um fator determinante de como você vai vencer o mundo, de como você vai vencer na vida cristã e de como você vai, então aqui voltando ao texto que nós estávamos, capítulo 3, você vai permanecer firmemente na fé. Aqui eu evoco a vocês a necessidade de em casa nós termos um tempo espiritual. Em casa, você, papai, você, mamãe, precisam ser referências espirituais dentro de casa. Isso não garante a salvação de filhos. Isso não garante a salvação de ninguém. Mas, se necessário, quando você olha para a sua família, quando você olha para o passado, você tem esse tipo de estrutura, vai te ajudar durante os tempos de adversidade. Formação familiar. Formação familiar. Paulo ainda vai dizer aqui, das sagradas letras que você aprendeu para torná-lo sábio. Ou seja, é um conhecimento que te leva a um nível de profundidade. Não é só um conhecimento cognitivo apenas. Não é apenas um conhecimento daquilo que você sabe apenas, mas que você sabe o que fazer com aquilo. Ou seja, Paulo está aqui dizendo a Timóteo, olha, aquilo que você tinha, que era já herdado da sua avó, da sua mãe, que você aprendeu comigo, isso transforma-se em conhecimento que pode torná-lo sábio para a salvação. Sábio para a salvação. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus precisa ser transformado em prática. Aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus precisa se arraigar no nosso coração de forma profunda, não apenas na mente. Quantas vezes você conhece irmãos que capazes de citar versículos da Bíblia inteira, referências bíblicas, mas aí você olha para a vida da pessoa, você olha para seu testemunho e aquilo não corresponde à realidade. Ou seja, Paulo está falando de um conhecimento que produz experiência, de um conhecimento que muda. Um conhecimento que muda. Não só o que, é um conhecimento que te faz saber não apenas o que, mas o que fazer com aquilo. Ou seja, a palavra de Deus vivida na prática. É a palavra de Deus sendo experimentada na prática. Porque olha o que ele vai dizer, né? Esse conhecimento, essa fé pessoal, que você herda, que você está na sua família, mas essa fé tem um propósito de tornar-te sábio para a salvação.
Não é uma coisa apenas para você conhecer. Você não vem à igreja, você não ouve as pregações. Se você tem hábito de ouvir pregações durante a semana, de ler a Bíblia durante a semana, isso não pode apenas servir de informações religiosas. Mas esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da palavra de Deus, precisa te conduzir à salvação em Cristo Jesus. Tem que dar frutos, tem que dar resultados. É isso que Paulo está aqui ensinando a Timóteo. Por isso que ele diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, e eu volto aqui ao permanecer, que Paulo então iniciou falando para Timóteo, tu porém permanece. Porque não é possível que depois de toda essa caminhada na fé, depois dos anos de serviço na obra de Deus, de anos, uma vida religiosa, você seja reprovado. Pense bem, na última hora, no último momento, lembra-se da parábola das virgens, né? Das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, e que na hora que realmente as coisas iam acontecer, estava faltando azeite para uma parte delas, tiveram que correr de última hora, não deu mais tempo. Então a salvação precisa ser cultivada. A salvação precisa ser cultivada. E isso faz parte da nossa experiência, faz parte do nosso dia a dia cristão. Amém? Amém. Paulo aqui avança mais um pouquinho, versículo de número 16. Paulo então vai dizer, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Que ainda nós não estamos vivendo o tempo do smartphone, do tablet, da Bíblia encadernada em capa de ouro, de couro, né? De ouro. Algumas de ouro mesmo. Mas ele está dizendo aqui, olha, toda a escritura, claro que estava aqui circulando na época, eram cópias do Antigo Testamento, dos rolos do Antigo Testamento. Depois, os escritos do Novo Testamento vão fazer parte do cânon bíblico, com esses 66 livros que vocês estão na mão. Mas o quanto isso tem feito parte da nossa rotina. Quanto a palavra de Deus tem feito parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Porque veja, de forma prática, queridos, a leitura da palavra de Deus, ela na hora não muda muita coisa. Você está ali lendo, né? Está lendo os Salmos, está lendo ali uma história de Davi, está lendo uma história do Evangelho, e nada acontece. Não é assim? Talvez esse seja o motivo até de nos desanimar a leitura bíblica. Porque leitura, de modo geral, é um trabalho, é enfadonha. E você vai lendo histórias, vai lendo aquelas passagens, e as coisas parecem que nada acontece. Mas não se esqueça que a Bíblia é palavra de Deus. Veja aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Útil para o ensino. Essa é a hora que o Espírito Santo vai usar as Escrituras. Jesus disse que ele, o Consolador, nos faria lembrar de todas as coisas que nos foram ditas. Mas vai lembrar aquilo que você sabe, aquilo que está na sua mente. Toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, ela não apenas serve para isso, mas você precisa se submeter a ela. Se ela é útil para o ensino, então você precisa aprender. Se ela é útil para repreender, você precisa aceitar a repreensão da palavra. Se ela é útil para correção, você precisa mudar. Você não pode apenas ler, é o que eu disse anteriormente, apenas um conhecimento sobre, mas é transformar isso em prática. Porque ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, e aqui Paulo, ele então fecha com o versículo 17, dizendo: a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, é um conhecimento que muda a tua rotina, é um conhecimento que é útil nos momentos de adversidade, é útil para mudar o seu comportamento, com um objetivo, com um propósito, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, um crente que vive de fato a palavra, um crente que vive de fato essa nova realidade espiritual, que além de viver, experimenta isso, dá testemunho disso. Isso me faz lembrar, inclusive, do que Deus falou para Abraão. Não é isso não é só agora. Tá? Lá capítulo 17, se não me falha a memória, 16 ou 17 de Gênesis, que o Senhor fala para Abraão: sê perfeito, Abraão. Sê perfeito. O objetivo da revelação de Deus, o objetivo que Deus nos entrega a sua palavra, é para que isso tenha um efeito prático. Que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Você possa viver esse testemunho prático da vida cristã. Amém? Veja, eu encerro com João Evangelho, segundo João, capítulo 15, verso 8, diz assim: essa fé prática, essa é uma fé visível, essa é uma fé que você experimenta, mesmo não sentindo, na maioria das vezes, essa é uma fé que está estruturada no seu coração. Por isso que Paulo diz: permanece, permanece. Os pés como da corça sobre os lugares altos. É a casa edificada sobre a palavra de Deus. Então é uma fé que se torna prática, visível e frutífera para a glória de Deus. Olha, João 15, 8. Nisto o quê? Nisto tudo que estamos falando, se for dessa maneira na sua vida, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos mostrareis como os meus discípulos. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, muitos frutos, e assim vos mostrareis como meus discípulos. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Para que o Senhor te habilite para essa vida prática, né? Te anime nesses dias maus, te fortaleça na fé, te renove na fé. A luta vem e passa, a luta vem e passa. Permaneça, como Paulo, vamos aqui relembrar, né, o começo da passagem, verso 14. Quanto a você, permanece. Guarda essa palavra no seu coração. Permanece, permanece. Faz desse conhecimento que você tem, que você aprendeu desde a infância, torna isso algo prático na sua vida. Transforma a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus mudar o seu comportamento, mudar o seu dia a dia, nutrir a sua fé, nutrir a sua fé. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que Teu Espírito permaneça em nós, como nós cantamos aqui. Gostaria de chamar a Érica e a Jaque. Esse último louvor acho que seria perfeito agora, que vocês cantaram na oferta. Pode ser? Para que o Senhor te ajude a que essa caminhada na fé, que esse viver na fé, seja algo que você experimente, que você viva isso. E não apenas algo que você ouve, que você ouviu falar,
né? Se você vem de uma geração, de uma família que tem essa herança espiritual como Timóteo, vó, mãe, glória a Deus por isso, mas de repente você é o primeiro na tua casa. De repente é você que tem que dar frutos, agora é você que vai fazer a geração seguinte falar de você no passado. Tá? Mas precisa permanecer. Fique em pé, vamos nesse louvor, transforma esse louvor em uma oração cantada. Tenho certeza que Deus tem algo para você essa semana, em nome de Jesus.